Olá, é uma honra imensa estar aqui com vocês mais uma vez para junto estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre o sonho esquecido, que nós muito bem, como cristãos adventistas, conhecendo assim as profecias que estão descritas nos livros de Daniel e Apocalipse, dois livros importantes que nós como cristãos devemos conhecer e estudar e entender as profecias de acordo com o que Deus deixou revelado na sua palavra. Bom, o nosso tema de hoje é o sonho esquecido. A partir desse tema, nós iremos estudar o capítulo 2 de Daniel. E hoje estudaremos as profecias feitas por Daniel antes. Porém, vamos assim conhecer um pouco mais sobre esse extraordinário profeta do Velho Testamento. Nós sabemos que o nome de Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Daniel viveu parte da sua vida no período em que Babilônia dominava o mundo. Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia durante a primeira campanha militar do rei Nabucodonosor contra a Síria, no ano 605 a.C. Daniel e outros príncipes de sangue real foram escolhidos para o serviço governamental. Os primeiros 19 anos da estada de Daniel em Babilônia foram os últimos da existência do reino de Judá. Como os reis de Judá não continuaram a pagar os impostos, os tributos ao rei Nabucodonosor, e fizeram aliança com o Egito e se rebelaram contra o domínio babilônico, então o próprio rei Nabucodonosor ali, ele invadiu Judá nos anos 597 e 586 a.C. Você pode imaginar a tristeza de Daniel ao ver mais duas vezes seus irmãos chegando cativos em Babilônia. Ele viu ali o rei Joaquim entrar em Babilônia como prisioneiro de guerra. E também em 2 Reis 24, 10 a 16, mais tarde Daniel também vê Zedequias com os olhos vazados, sendo literalmente conduzido como um cego para dentro da cidade. 2 Reis 25, 7. Quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegaram à corte de Babilônia, tiveram ali os seus nomes trocados. Cada um ali recebeu um novo nome, que os identificavam como os deuses babilônicos. Daniel, por exemplo, recebeu o nome de Beltesazar, né? O nome Daniel, ele quer dizer Deus é meu juiz, como eu citei no início. E Daniel passou a receber o nome de Beltesazar, como eu falei, que significa príncipe de Baal. Daniel e seus companheiros passaram a receber treinamento especial para assumirem novas funções, né? Daniel e seus companheiros aprenderam a falar e a escrever a língua caldeu. Em pouco tempo, Daniel já estava se distinguindo e se tornando conhecido por sua sabedoria e piedade, especialmente nas leis de seu povo. Daniel, capítulo 1, versículo 8 a 16. Depois de 3 anos, ocupou cargos importantíssimos, como um deles, governador da província de Babilônia e inspetor-chefe da casta sacerdotal. Daniel e os seus 3 companheiros estavam no grupo dos sábios, ou podemos assim chamar conselheiros do rei. Um ponto importante que merece assim ser destacado é que o rei não obrigou eles a renunciarem à sua fé, mas o rei esperava conquistar isto aos poucos. Foi nessa época que o rei Nabucodonosor teve um sonho profético que perturbou o rei. Perturbou muito esse rei. E esta é a profecia que estudaremos a partir de agora. A profecia está registrada no 2º capítulo de Daniel. Daniel 2:1 diz que foi ali no 2º ano do reinado de Nabucodonosor,
fato aconteceu em torno do ano 603 a.C. Qual foi o sonho profético que Deus concedeu ao maior monarca do mundo? Daniel 2, 31 a 35 diz: Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços ali eram de prata. O seu ventre e as suas coxas eram de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada ali sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um, um grande monte e ali encheu toda a terra. O rei acorda e sabia que tinha sonhado, mas o rei não lembrava mais do sonho e muito menos do que significava, né? Agora ele manda chamar o grupo de astrólogos, magos, feiticeiros. Todos eles foram chamados para dar interpretação. Porém, obviamente, os sábios, né, pediram ao rei que contasse qual era o sonho. Ora, com facilidade, se o rei tivesse contado o sonho, eles teriam dado a interpretação. Os sábios entraram em desespero porque agora o rei queria interpretação, e se eles não dessem interpretação, eles seriam mortos. Agora o tempo estava passando e os sábios não tinham nada para dizer ao rei. A paciência do rei já estava acabando. Imaginem, queridos. Os sábios tentaram convencer o monarca que nenhum homem podia fazer o que ele estava pedindo. Quando o rei Nabucodonosor percebeu que os astrólogos, os magos, os feiticeiros, os conselheiros ali do seu reino estavam enrolando ele, ele decretou a morte de todos. Daniel e seus companheiros estavam no meio. Eles seriam mortos. Quando Arioque, um dos oficiais do rei, começou a cumprir a ordem fatal, no verso 13 a 15, Daniel pediu um tempo para buscar socorro junto ao único que de fato sabe o futuro. Daniel precisava de um tempo para orar a Deus, ao Deus do céu, para que este mistério fosse resolvido. Daniel 2,17. Então, uma noite, Deus revelou o que o rei havia sonhado. Daniel louvou ao Senhor porque a vida dele e a dos seus amigos e também as de todos os pagãos seriam salvas. Foi então ter com Arioque, pedindo que o introduzisse na presença do rei, pois o Deus do céu havia revelado o segredo. O rei queria honrar ao jovem hebreu como o maior dos sábios, mas Daniel não permitiu, pois segundo Daniel, o único que sabe o futuro é o Deus Criador do céu e da terra. Por isso disse: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Daniel 2, 27 e 28. Em outras palavras, o profeta Daniel, queridos, estava dizendo: grande rei Nabucodonosor, o Senhor perdeu tempo em ouvir esses sábios quanto ao assunto do futuro. Eles são sábios em coisas reveladas. Eles são cultos e podem prestar bons serviços ao rei. Mas quando o assunto for o que não está revelado, apenas um pode dar a conhecer. Este é o Deus do céu, quem eu sirvo. Amigo ouvinte, você que me ouve aqui neste momento, uma coisa que eu digo para você: não perca tempo. Não perca tempo com dinheiro, gastando o seu dinheiro com feitiçaria, com espiritismo, com jogadores de cartas para ver o seu futuro. Só Deus sabe e conhece o futuro.
No próximo estudo, nós vamos estudar detalhadamente essa profecia. Esse sonho dado a Nabucodonosor é revelado a Daniel. Não esqueça, porém Deus conhece. Você está hoje interessado em revelar o futuro através do estudo da Bíblia Sagrada? Creia nele, você estará seguro. Creia nos profetas e você irá prosperar. Querido amigo, querido irmão, eu quero que você saiba de uma coisa. A Bíblia é um livro de princípios que precisa ser estudado detalhadamente para que você não possa ser enganado. Meu desejo, minha oração é que você busque mais ao Senhor, que você estude mais a sua palavra. E eu quero orar por você. Deus tem planos preciosos para você, para sua vida, para a vida da sua família. Planos que não foram revelados ainda, mas que por intermédio de Deus será revelado. Quero orar com você e quero que você entenda que Deus está acima do tempo e do futuro. Só Ele e somente a Ele pertence tudo. Feche seus olhos e falemos com o Criador. Eterno Deus, nós te damos graça porque aqui aprendemos alguns princípios da vida de Daniel, alguns princípios das profecias de Daniel. Que nós possamos colocar esses princípios em prática na nossa vida e que possamos também entender e compreender o que o Senhor tem para falar por nós através das revelações proféticas e que assim possamos colocar em prática nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, os nossos pecados. Te oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.